No tema de hoje, aprofundaremos em cima do tema Filhos do Diabo. Em algumas passagens bíblicas, vemos que Deus tem certos critérios para chamar alguém de seu filho. Deus tem exigências e não é qualquer um que pode se dizer filho de Deus. Como muito vimos dos anos 80, 90 e até hoje, que basta se batizar e você será filho de Deus. Vamos dar uma explorada no que a Bíblia diz. Aliás, de quem você anda sendo filho. Uma das passagens que vão trazer a menção de filhos do diabo está em João 8. Vamos embasar. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é do seu costume, ou como em algumas traduções está, do seu caráter, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês podem provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Há pessoas que é de Deus, escutam as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Na cultura esotérica, que surgiu em grande parte na Idade Média, existia a ideia de filhos do demônio ou filhos do diabo, que se estrutura em experiências paranormais. Essa versão é sobre os íncubos e súcubos, que são demônios que, segundo a mitologia, procuram parceiros sexuais para roubar a energia vital das vítimas. Isso acontecia quando um homem durante a noite tem um sonho erótico e os demônios capturam a energia sexual masculina gerada durante o sonho, e posteriormente essa energia contaminada com a energia dos demônios é depositada em uma mulher, e assim nasce uma criança das trevas. Porém, exatamente nada disso é bíblico. Exatamente nada. A Bíblia vai trazer o conceito de filho com muita interferência da cultura do Oriente Médio e também com a carga da língua hebraica. Filhos na Bíblia não é somente quem é geneticamente filho de alguém. Por conta da cultura, e principalmente o hebraico ser uma língua primitiva, bem pobre de pronomes, a mesma palavra tem diversas aplicações, e a palavra filho não é diferente. Lembra que Jesus é chamado de filho de Davi, mas ele era literalmente filho de Davi? E que os judeus, samaritanos e até mesmo hoje os muçulmanos são chamados de filho de Abraão. Isso tudo, claro, para descrever uma descendência ou parentela. E não somente isso, as profissões e talentos eram aplicados como filhos. Assim, um filósofo era chamado, se fosse na época, de filho da filosofia, ou filho da sabedoria. Isso para aplicar que aquilo fazia parte da natureza da pessoa. Filhos do poder para aqueles que já nasceram ricos e herdeiros. Aliás, o tão famoso filho do homem, em uma tradução livre, é ser humano. E filho de Deus é divino. Porém, essas palavras não eram conhecidas na época, somente o conceito. Mas e quando Jesus chama de filhos do diabo? Bom, acho que já está mais do que claro. É quando fazemos o que é vontade do diabo. Fazem o que é agradável ao diabo e o que é influência dele. E eu não estou falando dos satanistas com rituais e pentagramas, e sim dos mentirosos e enganadores, dos falsos profetas, daqueles que dizem estar a favor de Deus, mas que por Jesus são chamados de filhos do diabo. Pois se dizem crentes, porém se comportam como mundanos, assim sendo hipócritas e mentirosos, como o diabo é. Isso sim te torna filho do diabo. Deus considera filhos quem cumpre os seus mandamentos. Não é como a teologia deturpada quer ensinar
você se torna filho de Deus quando chora ou frequenta a igreja. Não é tão simples assim. Pedro foi chamado de diabo pelo simples fato de estar tentando impedir Jesus de cumprir o seu propósito, como está escrito em Mateus 16, 23. Os fariseus, pelas suas práticas, são chamados de todo tipo de adjetivo por Jesus. E isso porque o comportamento deles não tinha exatamente nada a ver com o que era vontade de Deus. E o seu tem sido? Assim como os fariseus, você ora, jejua, porém com a intenção de ser admirado ou receber algo em troca? Assim como os fariseus, você dá ofertas somente para os seus? Como disse Jesus, isso até os pagãos fazem, ou os gentios no nosso caso. Aliás, vamos ver esse texto também, Mateus 5,45, que diz: para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele fez com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para quem faz o bem como para quem fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até mesmo os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, Deus tem requisitos a serem cumpridos para chamar alguém de seu filho. É mais fácil ser filho do diabo, pois basta seguir nossa natureza e continuar a sermos como somos. De quem você anda sendo filho? Que você, mulher, vai como uma roupa embalada a vácuo para a igreja com a intenção de chamar a atenção, quando você, homem, tem seus olhos cobiçadores e maldosos, quando você, pai, ignora a loucura do seu filho, a você, mãe, que destrói sua casa com a sua própria língua e mãos. Muitos estão sendo ateus na prática, dizendo acreditar em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Dizem ser cristão, mas não vivem nem praticam o sermão do monte. São filhos do diabo, pois se ajoelham e adoram em troca de bênçãos e riquezas. Tentam a Deus em vez de vigiar. Os cristãos estão aceitando todas as ofertas do diabo para Jesus no deserto. Estão seguindo exatamente a contramão do exemplo deixado por Cristo. Muitos se acham diferentes de Judas, porém estão vendendo Jesus por muito menos do que 30 moedas. Estão vendendo Jesus, por exemplo, por um emprego. Sim, quando você aceita a ordem do seu patrão de mentir, de esconder, de burlar, você está vendendo Jesus. A única diferença é que o seu preço é outro, em vez de 30 moedas de prata. E sim, são exatamente como Pedro e negam a Jesus. Como? Pedro negou Jesus por pressão e medo, e vocês negam Jesus toda vez que pecam. Quando eu minto, eu estou negando a Jesus. Quando eu coloco fardo nos meus irmãos por puro ego, sim, estamos negando a Cristo. E todas essas hipocrisias nos tornam filhos de quem? Dietrich Bonhoeffer diz: a graça é de graça, mas não é barata. De quem vocês andam sendo filhos?